Êxodo 37. Vamos falar sobre, em ligeiros tempos, uma das principais peças do templo de Deus. Vamos falar um pouco sobre a Arca da Aliança, não é? No capítulo 37, a partir do versículo 1. Fez também Bezalel a arca de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio, e cobriu-a de ouro puro, por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor, e fundiu-lhe 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos, no lado 2 e no outro lado 2 argolas, e fez varais de madeira de cetim, e os cobriu de ouro, e meteu os varais pelas argolas aos lados da arca, para levar a arca. Somente esses versículos. Irmãos, um dos principais utensílios da casa de Deus, conhecido como Arca da Aliança, ou Arca do Concerto, ou Arca do Testemunho, ou Arca de Deus. Tudo que o Senhor, Ele fez e faz e fará é por excelência. Tudo o que Deus faz é para que o seu nome ele seja glorificado. Tudo aquilo que Deus ele preparou-nos, tudo tem um sentido, tudo tem uma simbologia. Cabe a cada um de nós pedir a direção de Deus, pedir o discernimento para entender o que Deus ele tem preparado e o que Deus ele quer falar conosco. Porque, irmãos, as coisas que Deus tem preparado para nós, a Bíblia diz que nada acontece com seus filhos sem que antes ele não o revele. Ele sempre nos prepara antes de acontecer alguma coisa. Ele sempre nos prepara quando vai nos fazer algo para o nosso bem, não é? Então o Senhor, ele falou com Moisés e pediu para que Moisés, ele separasse homens com muita capacidade, homens sábios, homens que tivessem uma inteira vocação para aquilo ao qual ele foi chamado, homens que quando fosse desempenhar o papel ao qual Deus havia de lhe incumbir, fosse tudo feito com perfeição. Tudo o que Deus faz é para o bem de toda a humanidade, e Ele exige que tudo que for feito para Ele seja para o Senhor e no Senhor. E quando Ele fala com Moisés, Moisés chama Barzilai e manda que ele fizesse a arca do concerto. Veja que tudo que Deus manda fazer
é tudo sobre medida. É tudo do bom e do melhor. A madeira de acácia era uma das melhores madeiras que existiam nesta época. O ouro refinado, ele é o material mais caro do que existe. Ele é resistente ao calor. Ele é resistente à erosão. Ele resiste a muitas coisas que outros materiais, como prata, como bronze, não suportam. Quando Deus ele mandou fazer esta arca, tinha um propósito. A arca era o centro de adoração do povo de Israel. Só que o povo de Israel estava fazendo da arca um amuleto de sorte. E a arca do concerto, ou a arca de Deus, ou a arca do testemunho, não era um amuleto de sorte. Josué, no capítulo 3, quando ele vai enfrentar os seus inimigos, ele mandou que colocasse a arca de frente. Ou seja, tinha a arca do concerto como amuleto da sorte. Não se buscava a Deus, mas colocava a arca à frente, porque ela simbolizava o próprio Deus. Mas não é porque simboliza Deus que não se deve buscá-lo. Não, senhor, não, senhora. E tudo aqui que foi feito para mandar Bezalel e construir a arca, teve suas medidas. Veja que esta arca, ela tinha uma forma de baú. Ela tinha 1,20 m aproximadamente de comprimento. Ela tinha aproximadamente 75 centímetros de largura. E ela tinha 75 centímetros do templo, o templo de Salomão, porque o primeiro havia sido destruído, aonde Jeremias, no capítulo 3, no versículo 16, havia profetizado que esta arca, o lugar onde ela estivesse, não seria mais do templo, não se buscaria mais a arca, como sendo uma simbologia do próprio Deus, porque a arca havia sido levada, a arca havia sido colocada na obscuridade no tempo de Saul. A arca havia sido levada para os filisteus, e o povo não tinha mais como buscar a presença de Deus. É quando Davi, no livro de 1 Crônicas, no capítulo 13, do versículo 1 ao 4, ele tem o desejo de buscar a arca do concerto de volta para trazer para Jerusalém, para que o povo tivesse ou tornasse a ter o desejo de buscar a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E dentro desta arca tinha um vaso de ouro do maná, que simbolizava a provisão de Deus quando o povo de Israel estava em período de fome. Tinha também a vara de Arão, que ela florescia dentro da arca, como também fora, com poder sobrenatural. O que é que simbolizava? Os sinais, os prodígios e as maravilhas de Deus. Dentro da arca também tinha o decálogo, ou seja, o testemunho, os 10 mandamentos. Não o primeiro, mas o segundo, que foi justamente quando Moisés está conversando com Deus no Monte Sinai, que quando Deus olha para baixo, lá no livro de Êxodo, capítulo 32, quando o povo se desvia e não espera a volta de Moisés, e eles persuadem Arão, que era um vice de Moisés, era seu irmão, também era um líder espiritual de Israel. Aí o que é que o povo faz? Persuade Arão e faz com que ele faça um bezerro de ouro. Quando Moisés olha lá do alto, quando estava conversando com Deus, Moisés recebe a ordem de Deus: Moisés, desce depressa, pois o teu povo está pecando contra mim. Veja que Deus não disse que era o meu povo. Deus disse, é o teu povo, porque Deus ele não compartilha com o pecado de ninguém. Por isso que ele disse: Moisés, o teu
povo. Foi justamente aí quando Moisés desce e Josué ele escuta um alarido, mas não um alarido de guerra, mas um alarido de festa, pois o povo de Israel, eles estavam bebendo, folgando, prostituindo-se, desagradando a Deus em tudo. É justamente neste momento quando Moisés diz para Josué: não é alarido de guerra, mas de festa. O povo está em pecado. Neste mesmo momento, Moisés estava com as tábuas da lei na mão. E o que é que ele faz quando vê o povo naquela situação? Ele lança aquelas pedras que estavam o testemunho no chão, em zelo à santidade de Deus. Era o zelo que Moisés tinha. E dentro desta arca também tinha o testemunho, para lembrar o povo de Israel que não se afastasse dos mandamentos de Deus, para lembrarem da lei, para lembrarem da santidade, para lembrarem que eles tinham a lei a qual Deus exigia que o povo daquela época seguisse. Mas voltamos para a arca. Existiam esses 3 utensílios dentro da arca, mas Deus ainda manda com que Barzilai revista esta arca por dentro e por fora. De quê? De ouro puro. E também tem um significado. Esta arca também tinha, esculpida aos seus redores, uma coroa também de ouro. Nesta arca também tinha, em cada ponta dos seus lados, as argolas também de ouro. Ainda existia também as varas, a qual servia para os sacerdotes levitas da época, que somente eles poderiam tocar e carregar esta arca. Outro homem qualquer não poderia. Para você ter uma certeza, se você for lá no livro de 1 Crônicas, no capítulo 13, você vai encontrar que quando a arca está na mão dos filisteus, que quando trazem de volta, a arca ela volta em uma carroça puxada por bois. Era o costume dos filisteus transitarem com a arca, conduzirem a arca de Deus com desprezo. A arca ela só poderia, ela só devia ser carregada pelos sacerdotes levitas. Ela só poderia ser carregada nos ombros por estes homens. Quando esta arca está voltando sobre o domínio dos filisteus, que havia lançado a arca de volta, e ela volta sendo arrastada por aqueles bois, sozinha, porque esta arca, quando estava na mão dos filisteus, todo o povo filisteu foram feridos por hemorroidas, foram atacados por ratos, porque estavam com a arca de Deus. Quando esta arca no percurso é conduzida pelo povo de Israel, os sacerdotes levitas estavam acompanhando a arca. A arca ela estava em cima de uma carroça puxada por bois. Aí aparece um homem, por nome de Uzá. A estrada não era boa. Uzá vendo, achando que aquela arca iria cair, Uzá põe as mãos na arca, para que ela não caia. E o que é que acontece? Deus consome Uzá, porque não era permitido ninguém tocar na arca, e nem tampouco olhar para dentro da arca. Mas por quê? Porque era o símbolo da santidade de Deus. E a Bíblia mesmo diz, irmãos, que homem nenhum verá a face de Deus e viverá. É a sua santidade. Mas voltando para a arca, essa arca existia também as varas que passavam entre as argolas, também revestida de ouro, chegando essas varas a medirem aproximadamente de 10 a 12 metros, porque não podiam se aproximar da arca.
a distância, quando esta arca ela era transitada, somente os sacerdotes poderiam carregar esta arca. Mas quem tivesse nas suas proximidades, a distância que tinha que se manter era de 900 metros de distância. Não poderiam se aproximar da arca. Mas escute, esta arca ainda tinha a tampa do propiciatório. Mas o que é a tampa do propiciatório? Esta tampa, ela era também revestida de ouro puro. Ela também tinha 1,20 m de comprimento por 75 centímetros de largura. Em cima dessa tampa do propiciatório existiam 2 seres celestes, 2 anjos, com suas asas abertas, que cobriam toda a arca, olhando para a tampa da arca, e eles simbolizavam a providência, a provisão e a presença de Deus. E eles eram de ouro puro. Que valor tinha esta arca, né? Mas escute, esta arca, quando pronta, ela é levada ao lugar santo dos santos, lugar santíssimo. Era onde esta arca ela ficava, que era coberta por um véu branco, aonde as suas varas ultrapassavam muitas vezes até o templo, porque ela era imensa. E somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar e oferecer o sacrifício pelos sacerdotes. E este sangue era aspergido sobre a tampa do propiciatório. Tanto sangue de touro, que era pelos sacerdotes, como também o sangue de bode, que era um sacrifício oferecido pelo povo, como um perdão de pecados. Mas escute, essa arca, irmãos, ela ainda tinha um valor muito especial, que você também tem que entender. Lembre-se que a arca ela era feita, ou foi feita, totalmente de madeira de acácia. E ela era revestida de ouro. Veja agora o significado desta madeira e deste ouro. A arca ela é construída de madeira. Os irmãos sabem muito bem que a madeira, com o passar do tempo, o que é que acontece? O cupim toma conta, ela apodrece e ela se deteriora. É assim ou não é? Então, para que esta arca, irmãos, ela não viesse a se consumir, veja a sabedoria de Deus. Mandou que revestisse ela totalmente em ouro puro. Agora vamos ao lado espiritual. Guarde isso. Você é uma arca de Deus. Você é uma arca de Deus. Eu sou uma arca de Deus. E por eu ser uma arca de Deus, e por você ser uma arca de Deus, este meu corpo e o seu corpo também vai se deteriorar com o tempo. Também vai apodrecer. Também vai voltar para a terra. É assim ou não é? O mesmo sentido da arca. Aí o que foi agora que o Senhor ele fez comigo e com você? Do que foi que ele nos revestiu? Do Espírito Santo de Deus. Do Espírito Santo. Porque agora você está revestido com o poder de Deus. O seu corpo agora ele será glorificado. Não será mais um corpo corruptível, será incorruptível, porque você foi revestido pelo Espírito Santo, que é uma tipologia do ouro que foi revestir a arca. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Josué. No livro de Josué. Abra sua Bíblia, por favor.
Josué, no capítulo 3. Josué, capítulo 3. E você vai ler até o versículo 2 ao 4, que é justamente quando eu disse no início que a arca ela era usada como um talismã da sorte, como um amuleto, como muitos usam por aí quando não conhecem a verdade. Josué capítulo 3, o versículo 2 ao 4. É só uma confirmação do que esta arca ela é usada como um talismã de sorte. Aí eu pergunto, como é que você tem usado a Bíblia Sagrada? É um talismã de sorte? Ou verdadeiramente ela é a palavra de Deus, é o próprio Deus falando com você? Quem pode ler, por favor, o versículo 2, 3 e o 4? Entendeu? Josué mandou o que à frente para ir à batalha? A arca. Estava usando ela como amuleto de sorte. Veja que Josué, nesse texto, você lê ele completo, ele não busca a Deus. Ele não exorta o povo a buscar a Deus. Pelo contrário, ele coloca a arca de frente, como um talismã de sorte. Veja, por favor, para que Deus sempre lhe trouxesse vitória, para que Deus sempre fosse com eles, para que eles sempre se saíssem vitoriosos. Mas ninguém pode pegar ou tomar aquilo que é seu. A arca não era dos filisteus, a arca era o povo de Israel que era o dono dela. Deus tinha negócio e tem com o povo de Israel. Quando os filisteus tomaram esta arca, vieram o que eu falei no início, as hemorroidas, é o que você está pensando mesmo. Vieram os ataques de ratos, porque eles estavam com o que não lhe pertenciam. Veja, por favor, também, no capítulo 6 de 1 Samuel, do versículo 19 ao 21, você pode ler em casa. É apenas uma passagem onde eu falei que Uzá, ele não sendo um sacerdote nem um levita, mesmo sem ele ter a má intenção de pegar na arca, a sua intenção não era má, mas Deus nunca permitiu nenhum que não fosse sacerdote nem levita tocar na arca. Então essa resposta está aí. É quando Uzá, ele apoia-se na arca para que ela não caia, mas Deus mesmo assim o consome. É a resposta que está no capítulo 6, do 19 ao 21. Agora escute, irmãos. Ter a arca de Deus. Quando os filisteus levaram esta arca, só foi apenas sofrimento. Em um dos momentos, o irmão conhece muito bem, que quando eles levaram a arca, eles a colocaram dentro do templo do deus Dagon, o deus dos filisteus, muito parecido com um Buda, que ficava com suas pernas cruzadas. Mas, quando os filisteus entraram no templo do deus Dagon, a primeira vez, lá estava o deus Dagon dele, sem a cabeça. Eles não entendiam o porquê. Ajeitaram aquele deus de pedra. Quando foi no dia seguinte, quando eles entraram de novo no templo do deus Dagon, o deus dos filisteus, lá mais uma vez estava aquela estátua, agora sem cabeça, sem os braços e prostrado diante da arca de Deus. Irmãos, até o que não tem vida se dobra diante de Deus.
A Bíblia diz, irmãos, que como ribeiros de água é o coração de um rei nas mãos do Senhor. A tudo quanto ele quer, ele o inclina. Não tem coração duro para Deus. Não tem. Agora veja uma grande bênção. Existia um homem por nome de Obed-Edom, ao qual, quando trouxeram a arca do concerto, ele a levou para sua casa, e nela esta arca permaneceu na casa deste homem aproximadamente 7 anos. E sabe o que foi que aconteceu com este homem por ter acolhido a arca de Deus? Somente bênçãos. Só bênçãos. Sabe o que é que você entende por isso, irmãos? Tudo o que for de Deus, para você pôr as mãos a fazer, faça de coração. Faça para a glória dele, porque somente ele é digno de honra, de glória e de louvor. Veja também, por favor, irmão, ainda no livro de Samuel, ou melhor, no livro de Crônicas, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 5, do versículo 7 ao 12, é quando a arca aí, ela está de retorno a Jerusalém. É quando Davi, ele exorta o povo a buscar a arca, a pelejarem por ela, porque ele queria que o povo de Deus tornasse a adorá-lo em espírito e em verdade. Amado, o que nós podemos tirar desta lição sobre a arca do concerto? Ora, se nós somos a arca do concerto, se nós fomos revestidos pelo Espírito Santo de Deus, se nós temos a unção e a graça de Cristo, o que é que nos resta fazer? Adorá-lo, reverenciá-lo, colocá-lo em nossas vidas em primeiro plano, darmos a ele as primícias, a primazia, tudo de bom e do melhor tem que ser em primeiro lugar para Deus. Talvez você não tenha recebido a bênção que você está esperando, porque você ainda não deu o melhor para Deus. Talvez você não tenha alcançado algo que você tanto almeja, porque você ou eu não estejamos dando o melhor para Deus. Quando nós colocarmos isso em nosso coração, de buscarmos ao Senhor e dá-lo tudo em primeiro lugar a Ele, não desprezando como muitos fizeram e pagaram os seus preços e até hoje sofrem, mas temos que colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Amém?